Opa, vocês estão bem? Que bom. Vídeo novo no canal, mas como de praxe, antes de começar, deixa seu like agora, senão você esquece que eu te conheço. Se inscreve se for novo por aqui e ativa o sininho de notificação para não perder nada. Comenta qualquer coisa aí só para dar aquela engajada de leve e também, se você gosta do meu canal e quer apoiar, no comentário fixado vai ter a chave Pix, que é o e-mail do canal. E além disso, vai ter o link do nosso Discord, o nome da obra e também eu vou deixar um QR Code flutuando em qualquer lugarzinho da tela aí. Você vai ver, vai apontar seu celularzinho e pode fazer qualquer doação de um jeito rápido e fácil para o canal. Espero que vocês gostem desse vídeo, um beijo e vamos lá! O capítulo começa com o nosso prota sendo partido ao meio, fazendo um cosplay muito real de Satoru Gojo, mano, com uma cara totalmente incrédula. O ancião da família pensa que primeiro mataria o pirralho e depois se resolveria com quem estivesse no navio. Mas com certeza não seria fácil assim, né? Porque nessa hora ele exclama ao ver uma forte luz irradiando do corpo do nosso protagonista. Logo, vemos uma energia densa azulada se formando bem onde seria o golpe que teria matado nosso protagonista. Então, um talismã aparece no lugar onde o corte foi feito, absorvendo todo o dano, fazendo o velhote gaguejar perguntando que tipo de item místico era esse. Nessa hora, vemos nosso prota olhando para o lugar onde tinha o corte, que não existia mais. Nesse exato momento, a matriz verde do navio abduz nosso protagonista, empurrando o velhote para longe, enquanto ele tenta, contudo, cortar mais uma vez nosso prota, mas era tarde demais. Ele amaldiçoa o pirralho e os outros velhotes perguntam o que era aquele talismã, como ele pode bloquear um ataque do ancião. E o chefe deles também não tem a mínima ideia do que pode ser aquilo que conseguiu aguentar um ataque de um imperador marcial de 3 estrelas. O ancião bufava irritadíssimo gritando: "Não fuja, seu merdinha! Não fuja, seu covarde!" Enquanto vemos a loirinha encarando tudo isso. Ela bufa totalmente assustada, pensando que quase teve um infarto. Com aquele ataque, Zongangifa teria matado não só nosso protagonista, mas também a única esperança de sua guilda mercante. E vemos que ela estava planejando usar alguma técnica para ajudar nosso prota. O velhote estava incrédulo quando viu que sua senhora teria tentado usar a técnica secreta da sua guilda para salvar nosso prota. Isso teria feito a família Zou um inimigo oficial de sua guild, e só de pensar nisso ele tinha calafrios de medo. Nosso prota estava no convés do navio e ria feito louco, mano. O talismã da alma antiga que trocou se provou útil. Então ele grita: "Ah, eu entendi. A família Zou foi mesmo sincera." Nessa hora, ele ativa totalmente a matriz de ataque do navio e grita: "Vamos todos morrer junto agora", fazendo todos que estavam lá embaixo exclamar de medo, fi. Tão cagando nas calças agora. O ancião contempla na merda que fez. Agora que nosso prota tá dentro do navio, vai ser muito difícil matar ele. E o líder do santuário o amaldiçoa perguntando o que ele tinha acabado de fazer. E ele só consegue pensar que esse velhote deveria calar a boca. Ele era muito irritante. E eu concordo com ele nessa parte, véi. Só fica assistindo e não faz nada esse velho inútil irritante, mano. Nosso prota iria realmente bater o navio com a matriz ativa com tudo na casa, fi. Tenho certeza que ele ia entrar no monumento do Deus do mundo depois e não ia acontecer nada com ele. E vemos que o velhote alquimista, ao observar a formação ativa, exclama, pois ele diz que era a formação da observação dos 6 universos. Totalmente desesperado com a morte iminente, ele grita: "Pare, por favor, nós ainda podemos conversar sobre isso." E vemos que o líder dos anciões do santuário pergunta: "Mestre Baile, o que houve?" Nessa hora, a cara de desespero do alquimista mostrou que a formação que o nosso prota usaria era totalmente uma formação assassina. Se ele não tivesse cuidado, todos, eu repito, todos na cidade iriam morrer. E nessa hora, os dois velhotes começaram a suar frio quando ouviram a afirmação do alquimista. Nosso prota literalmente grita: "Para! Para é o carvalho, filhão. Vocês acham que eu vou cair de novo nessa? Morram todo mundo." E vemos que já era tarde demais, porque metade da casa do Zou já tinha ido de comes e bebes, fi. O líder dos anciões do santuário pede para que ele para. Ele formalmente jura que ninguém vai machucar o único fio de cabelo do nosso prota. Se a família Zou tentar o machucar de novo, ele mesmo vai destruir a família. E nisso, o ancião da família já estava exclamando assustado:
Ele pensa que o líder do santuário era como qualquer outro membro da família imperial, ele tinha que manter sua palavra. Parece que vai ser impossível matar nosso prota hoje. Nosso prota totalmente sombrio e sanguinário do navio só fala "hã?" E vemos a cena estonteante do navio de batalha dele destruindo quase completamente a casa dos malditos, mano. O velhote só encarava nosso prota esperando por sua resposta, torcendo para que o pirralho parasse. Então nosso prota fala: vocês das famílias nobres não valorizam suas palavras? Agora mesmo aquele cara da família Zou disse tantas palavras extravagantes. Ele basicamente estava lambendo meu sapato. Aquilo não era tudo uma porcaria mentirosa? Fazendo o velhote ficar totalmente abalado e humilhado, filhão. O líder fala: eu sou o tio do atual imperador e o mestre do santuário. Eu sempre vou manter minha palavra e nunca mentirá para nosso prota. E pede que ele coloque de lado a formação do navio de batalha e eles podem conversar em paz. Só que nosso prota fala: esqueça de colocar a formação de lado. Eu me sinto mais seguro falando dessa forma. O líder fala: você não estava perfeitamente bem com o lote da cidade? Por que você está causando tanto problema em minha cidade do Alto Sol? Nosso prota ativa totalmente seu modo badass, debochado e fala: velhote Shin, você tá me dando nos nervos. E nisso todo mundo que ouviu pensa: velhote Shin? O príncipe da janela do quarto dele grita: plebeu, como você se atreve a chamar meu tio dessa forma? E nosso prota do navio fala: o que você quer dizer com causando os problemas na cidade do Alto Sol? A família Zou era quem estava agindo toda arrogante, esfregando seu poder na cara dos outros. E daí, dando para trás com suas palavras. Eles são desprezíveis, estou aqui para resolver isso. E todos os figurantes lá embaixo pensam: Chipin é como um deus na cidade do Alto Sol. Ele está acima até mesmo do imperador. Ele é basicamente o chefão, mas ele foi chamado de velhote. O ancião grita: que besteira! Foi você quem fez um estardalhaço por algo minúsculo nos difamando. Nosso prota do navio fala: o império todo viu quão confiável vocês são, filho. Se vocês ainda têm alguma decência e vergonha, deveria apenas calar a boca, fica chiu aí, fazendo o bichinho ficar em choque. O chefe do santuário fala: então, o que você vai fazer agora? Matar a todos? Então nosso prota fala: primeiro, soltem a princesa, que foi sequestrada por Zou Yushan, compense-na e a peçam desculpa. Segundo, a família Zou deu para trás com suas palavras e lançou ataques surpresas desprezíveis em mim várias vezes. Terceiro, parem de fugir e adiar o duelo entre Zou Yushan e eu. E vemos o velhote fazendo birra, amaldiçoando os ancestrais do nosso prota. Afinal, eles realmente não tinham adiado nem fugido do duelo. Ele diz: eu posso soltar uma mulher, mas a família Zou nunca vai se desculpar e compensar a princesa. Nós já estamos fazendo um grande favor poupando vocês depois de causar tantos problemas no território da minha família. E você ainda quer compensação? Só nos seus sonhos. E mais uma vez, a cena do nosso prota totalmente insano fala: sendo assim, não sobra nada para conversarmos. Vamos todos apenas morrer junto. Ele grita: navio de batalha, Fênix esverdeada, formação das observação dos 6 universos, ativar. E o velhote gritava: calma Liu Xion, não exagere, você precisa parar. Nosso prota tava indo com tudo mesmo, mano. Ele fala: exagerar é o carvalho, fi, tô pronto para desistir da minha vida. O que você quer dizer com exagerar? O velhote pensa: esse pirralho está me xingando na cara dura, ele tá realmente preparado para morrer. Nessa hora, ele não vê mais espaço para manobra e pede para ele esperar. Ele vai aceitar todas as condições em nome da família Zou, fazendo o ancião atrás dele ficar totalmente incrédulo, velho. Ele voa e fala: se você aceitar aquilo, o que será da reputação da minha família? E o líder fala: você mesmo causou essa bagunça, quer levar a cidade inteira do Alto Sol com você? Pensando em reputação numa hora dessa, olha para seu estado, que reputação ainda lhes resta? Carai, fi, o bichinho tá putaço com a família Zou agora. Menos uma no caminho do nosso prota. E o velhote pondera que tem que triturar Liu Xion até ele virar pó no futuro. Vemos a sombra do nosso prota como mensageiro da morte dizendo: eu apenas disse as minhas condições. Se vocês vão aceitar ou não, é com vocês, mas não estou aberto a negociações.
Soltem a princesa agora, compensem-a com 5 milhões de pedras primordiais de nível médio e peçam desculpas a ela publicamente. E pelas 2 vezes que eles tentaram usar esses métodos maliciosos em mim, eu posso esquecer isso com 50 milhões de pedras primordiais de nível médio. Libertem-na e entreguem o dinheiro agora mesmo. E então eu irei imediatamente. Senão, simplesmente morreremos juntos. E só para acelerar os figurantes ele fala, toma a decisão agora mesmo. Não sou muito paciente. Essa formação da observação dos 6 universos está completa e estável. Pode acabar ativando se deixada dessa forma por muito tempo. Não quero causar muitas mortes inocentes. Os velhotes pensam 50 milhões de pedras primordiais de nível médio? Que maldade! E o outro diz, aquele garoto é extremamente cruel. Ele sabe que está em posição vitoriosa. O chefe Shin nunca deixaria o navio de batalha Fênix Esverdeada explodir aqui. Então ele não pode perder. E o outro pensa, isso é muito problemático. Aquele garoto está brincando até com um navio de rank 6. Que família poderosa o está apoiando? Agora mesmo, até um idiota saberia que um grande poder está por trás dele. E vemos o Ancião Supremo, os Anciões Normais e o líder da família tremendo de raiva do nosso prota que fez eles caírem a tal ponto. Depois disso, vemos a cena de só metadinha da casa da família Zolf, o resto foi de vala, a princesa na escadaria olhando para cima para nosso prota. Ela está de volta. Primeiramente, ela não entende o que está acontecendo ao reparar o navio gigantesco. Vemos ela em um estado lamentável, chorosa, enquanto todo mundo a encarava, uns com raiva, outros com pena, outros incrédulos. E a voz do nosso prota dizendo, você sempre teve a vibe de irmã mais velha cuidadosa, por que está chorando agora? E vemos ela olhando para cima, ponderando essa voz. Nessa hora, em uma cena insanamente insana, foda pra baralho, nosso prota com os braços cruzados aparece dizendo, Princesa Rochue, e ela exclama. Então ele estica a mão para ela e diz, eu vim por você, enquanto o sol brilhava atrás dele, tá parecendo um deus aqui, família. Uma lágrima escorre em seus olhos quando ela lembra da cena do cara da família Zou a sequestrando. Então ela lembra do nosso prota quase o matando para tentar salvá-la e começa a soluçar e a lágrima escorre pro seu rosto. Ela lembra dele segurando ela no seu colo como um cavaleiro perguntando se ela estava bem, quando quase matou o figurante, e também lembra da mulher que a pegou e levou embora, enquanto ela chama para o nosso protagonista e pede para que ele a leve para casa. Então, enquanto o nosso prota desce a escada, ela diz, eu não quero ficar aqui, nem mais um segundo. E vemos ela ponderando que desejou que nosso prota viesse a salvar muitas vezes, mas também não queria que ele viesse. Ela pensa que Tian Shui não sobreviveria se eles ofendessem qualquer uma das 4 grandes famílias do Império. Ela pensou que ficaria presa, apanhando e sendo torturada por toda sua vida, mas desde que foi jogada na cela, ninguém a tocou. Depois ela descobriu que foi nosso prota que trocou uma promessa extremamente valiosa por sua segurança. Nessa hora, toda desesperada, ela corre e se joga nos braços do nosso prota, chamando por ele, que a recebe com todo amor e carinho. E a cena dela chorando em seus braços, totalmente apaixonada, essas eu cravo, tá apaixonadinha. Nosso prota, todo calmo, fala, vamos pra casa, ninguém mais vai te incomodar. Ela chama pro seu nome suspirando, e nosso prota diz que ela não tem que temer mais nada, e preste atenção no que ele diz. De agora em diante, dentro do Império da Chama do Crepúsculo, se alguém tocar em um sequer fio de seu cabelo, vou apagar a linhagem deles da história, fazendo todo mundo que escutou essa promessa exclamar assustado em choque. Filho, nosso prota é muito foda, velho. O líder dos anciões pensa, a expressão que ele tinha desse pirralho era só de um adolescente promissor e talentoso, mas agora ele consegue sentir uma sensação de frieza e assassina emanando dele. Ele era como uma mina terrestre, um passo em falso, ele vai explodir em pedaços todo mundo. Ele pondera que a família Xingyang caiu e agora a família Zou foi em seguida. E se fosse sua família real? Ele diz, jovem mestre 1, você tem mais alguma outra condição? Se não, por favor, pegue o navio e vá embora. E o ancião supremo gritava lá de fundo, farei com que Yu Xiong triture cada osso do seu corpo na arena do ouro negro.
O Prota, debochando dos caras lá de cima do navio, diz: hehehe, eu só recuperei o que era meu. Até mais tarde, pessoal. Mas antes de partir, ele diz: ah, verdade, quase me esqueci. Irmão Hang, obrigado pelo seu trabalho. E ao Lord Sheng Feng e ao Lord Monzai, obrigado também. Obrigado também por cuidar de mim, mestre Bailey. Ele literalmente jogou as 4 grandes famílias, bem como a Associação dos Alquimistas, na fogueira e partiu, enquanto o pirralho, sem entender no que tinha acabado de acontecer, diz: jovem mestre 1, me mostre mais coisas complicadas e interessantes da próxima vez. Mas então ele toma um peteleco na cabeça e fica sem entender nada. Nessa hora, sei lá se é seu pai ou o que, fala: seu idiota, coloque sua cabeça no lugar. Nós fomos arrastados para uma confusão. E o bichinho coçava a cabeça de dor. O velhote sente uma aura tremenda e olha para o lado, pois já esperava por isso. Nessa hora, o ancião supremo da família Zou caminhava para cima dele e o chefe perguntava o que ele estava fazendo. Ele, totalmente irritado, pergunta para as 3 famílias, bem como o alquimista, se eles poderiam explicar o que acabou de acontecer. Um gordinho baixinho que era líder de uma das famílias fala: Lorde, isso é só um plano para fazer com que lutemos um contra os outros. Eu nunca havia conhecido aquele pirralho até hoje. Ele nos agradecendo antes de partir foi só uma estratégia. Por favor, não caia em seus truques. Ele era Monzai. Shen Feng chega falando: isso mesmo, aquele pirralho queria ferrar as coisas fazendo com que nós 4 brigamos. O mestre Bailey é alguém merecedor de grande respeito, mas ele também foi arrastado para isso. Que desprezível. O ancião supremo grita: está dizendo que eu cairia em algo tão fútil e infantil? E vemos os caras pensando: você até falou em voz alta. Que vergonhoso, véi. Nessa hora ele aponta pro líder da família Hang e pergunta por que ele estava tão quieto. Há muito tempo ele vem tendo mais de 12 pessoas observando o complexo da sua família dia e noite e agora vem falar que não conhece o pirralho? O cara fala: nós conhecemos ele sim, mas só tivemos um rápido contato. O Lord Yuxion e o mestre Wan Han da Associação dos Alquimistas sabem melhor os detalhes. Nada mais entre nós aconteceu. O velhote bufa e pergunta nada mais enquanto caminhava para a frente do mestre Bailey. Ele grita: mestre Bailey, o que aconteceu com o remédio? Eu quero saber. O velhote pergunta do que ele estava falando. Ele estava suspeitando dele? Ele grita que respeita o velho como o mestre da filial de alquimistas, como um alquimista de 6º grau que consegue supervisionar 3 impérios da região do sul. Mas antes, com dezenas de milhares assistindo, não havia como o pirralho ter envenenado o remédio sem que nenhum de nós tenha notado. Ele quer saber a verdade sobre o que aconteceu. E vemos que aqui o plano do nosso protagonista foi perfeito, pois o velhote encarava o ancião totalmente com raiva. O carequinha que comprou a matriz chega falando: Sr. Gangfa, tudo pode parecer caótico nesse momento, mas eu posso garantir com minha vida que o mestre Bailey não fez isso. Todos nós estamos tristes de ver o ancião Zobo falecer, mas nós precisamos nos acalmar e discutir isso primeiro. O líder do santuário diz: mestre Bailey, Zou Gangfa não conseguiu mesmo controlar sua raiva. Seria difícil para qualquer família se isso acontecesse com eles. E o velhote já tinha se virado e fala: Zou Gangfa, vou fingir que não ouvi isso. Mas partindo, ele completa: a partir de agora, a Associação de Alquimistas não trabalha mais com sua família, deixando o velhote exclamando assustado e as outras famílias simplesmente se despedem dele. Nessa hora, voltando para a realidade, o burrão contempla na merda que fez. Se as relações forem cortadas, adquirir bens de refinamento de alta qualidade será difícil demais. E nessa hora todas as outras famílias estavam se deliciando com a sensação de superioridade sobre a família Zou. E vemos o ancião pensando que tudo isso era por culpa do pirralho. Ele odeia nosso prota com todas suas forças. Nessa hora, o líder do santuário, usando uma técnica de transmissão sonora, diz ao ancião que ainda existe uma chance de reparar as relações com alquimistas. A maior dor de cabeça é a cidade do nosso prota e as forças suspeitas que estão por trás dele. Mas eles não devem fazer nada agora antes do Monte Meru abrir. E o ancião simplesmente pergunta: o quê? Ele se vira gritando: como a família Zou pode aceitar isso então? E o líder do santuário simplesmente estala a língua para a birra desse velhote. Ele diz: o que é mais importante? Um único incidente ou a linhagem de milênios de sua família?
Você acha que alguém tão poderoso como aquele pirralho e problemático aparecendo bem antes da abertura do Monte Meru é coincidência? Ele brinca com o navio de batalha da Fênix Esverdeada como se não fosse nada. Acabou com uma família como se fossem meras formigas. Por que tentar manter sua reputação contra tal força? Então, mais sério, ele diz: se a família Zou quer acabar consigo mesma, eu não irei impedi-los. Mas se você interromper ou ferrar com a abertura do Monte Meru, me certificarei de que você seja morto. Fazendo o ancião exclamar de medo, filhão, até que enfim esse velhote fez algo. O ancião pondera em silêncio, então diz: então você ficaria tranquilo se eu fizesse isso acontecer na Arena do Ouro Negro? O líder do santuário pondera e diz: é tudo na base da habilidade na Arena do Ouro Negro. Yu Shan é uma criança talentosa, mas você não deveria baixar sua guarda. Aquele pirralho da cidade da chama marcial é estranho. O ancião supremo agradece pelo conselho e diz que Rushan ainda está em isolamento. Ele vai ultrapassar em mais 7 dias. Então eles vão apagar de vez essa vergonha. E o líder do santuário se virando também diz: tudo pelo melhor. Ganhe de volta um pouco do nosso respeito como renomados. Então ele diz: mas Liu Xion... bem, só não baixe sua guarda. Eu não acho que vai ser tão simples. Ele diz: a situação está ficando ainda mais complicada. A informação sobre a distribuição da entrada do Monte Meru também será divulgada logo. Utilize todos os recursos e forças que temos. É indispensável manter a segurança e estabilidade. Ele também diz para as outras 3 grandes famílias não abaixar a guarda também. Eles deveriam estar trabalhando junto para enfrentar qualquer cenário possível em vez de estarem duvidando uns dos outros. E todos eles concordam com essa afirmação. Ele então se vira para sair dizendo para todas as famílias e seitas presentes: qualquer um que causar problemas antes da abertura do Monte Meru será morto. Só que vemos alguém bufando dizendo: eles só sabem fazer bullying com os fracos. E nisso vemos um figurante debochando falando: Liu Xion saiu daqui impune, mas nós temos que enfrentar a morte. Nessa hora o líder do santuário se vira totalmente em choque, filho. Então, parecendo Frieza, ele faz um ataque totalmente focado no figurante que vira nada, literalmente, e diz: mais alguma opinião? Enquanto o laser saía da pontinha do seu dedo, deixando todos os figurantes totalmente em choque. Então ele grita: vazem, fazendo todos os figurantes correrem como uma manada de animais. Algum tempo depois, vemos a loirinha mais apaixonada que nunca falando. Ele não demonstrou nenhum medo perante o Imperador Marcial. Mostrou sua coragem e manipulou milhares de pessoas mostrando sua sabedoria. Liu Xion é tão esperto quanto corajoso. Eu sabia que não tinha jogado ele mal. E o velhote simplesmente ponderava. Apesar do garoto ter usado uma técnica muito básica enquanto saía, teve efeitos inesperados. Quebrar os laços com a Associação de Alquimista vai ser um grande prejuízo para a família Zou, até maior que a reputação deles desabando. Rachaduras também irão se formar entre eles e as outras famílias. Aquele pirralho é mesmo capaz. Mesmo sendo jovem, ele tem uma ótima cultivação, intelecto e estratégia. Ele se tornará perigoso se os deixarem desenvolver ainda mais. E a loirinha ouvia isso feliz. Enquanto isso, o príncipe bufava como se tivesse comido merda. Ele diz: Senhor Rei, você acha que Zou e o Shan conseguem vencer o duelo em 7 dias? E seu guarda-costas simplesmente pondera em silêncio. Então ele diz que Yu Shan tem um físico excepcional. Ele nasceu com um corpo de emoções rasas e recebeu auxílio e ensinamentos da montanha afastada de emoções. Quando ele retornar do isolamento, estará quase imparável dentre a geração mais jovem do Império. Mas agora mesmo, Liu Xion sobreviveu a um ataque de Zou Gongfa. Apesar de ter sido apenas a energia restante do ataque, não é algo que um mero Lorde Marcial consegue aguentar. Eu acho que a força apoiando a cidade da chama marcial pode ser até mais forte que a montanha afastada de emoções. O príncipe pergunta: incomparável entre os mais jovens? Eu não sei se esses dois se comparam à minha técnica da noite da lua cheia da 24ª ponte. E seu guarda-costas fala: é claro, eles não podem ser comparados com aquilo, tentando encher a bola do mimadinho. Ele diz que nosso prota está chamando muita atenção agora. Ele pode acabar sendo morto antes mesmo de crescer. Apesar de Yu Shan ter recebido os ensinamentos da montanha afastada de emoções, as habilidades dele o limitam. O príncipe disse que ele estava subestimando Zou Yu Shan.
O livro celestial do abandono de emoções da montanha afastada de emoções é o auge da existência. Só que seu guarda-costas diz que apesar do livro ser excepcional, o príncipe cultivava a escritura nula da seita da reunião celestial, que é sem dúvida muito mais forte. Além de também ter a joia celestial, Noite de Lua, do portão da 24ª ponte. O mais forte entre os jovens da região sulista não é ninguém senão o príncipe. Pensa num baba-ovo, filho, esse aprendeu certinho. Eles continuam conversando enquanto o guarda-costas babava um ovo total do príncipe e o príncipe se vangloriava de suas realizações na arte do cultivo. Um mimadinho de bosta que nunca deve ter lutado na vida, como nós já sabemos nessas obras, tem muitos deles, né? Os famosos jovens mestres que aparecem para morrer. Algum tempo depois, no Palácio Rusheng, vemos nosso prota ponderando. O monumento do Deus do Mundo sugou até virar pó o Ki da alma num raio de 500 quilômetros. O Palácio Rusheng não era uma montanha de alma ou um tesouro da terra, então apenas consegue ser usado temporariamente. Ele pondera, será que eu deveria começar a ir atrás dos tesouros das seitas da região celestial? Como a seita maior do Império da Chama do Crepúsculo, a localização que eles estão deve ser mais rica em termos de Ki de alma. Ele pondera que o garoto Feng provavelmente entrou no reino das outras desolações para se tornar o imperador marcial com o poder do universo das outras desolações. Ameaçar eles com o navio de batalha da Fênix Esverdeada que se autodestrói não iria funcionar bem. Então ele desiste da ideia e pensa, que merda, fazer o quê? Não há o que fazer. Enquanto a princesa roncava em seu braço. Ele então pondera, será que ela dormiu? Com a bichinha roncando em seu braço. Não, fi, ela tá acordadíssima. Ele então tenta arrancá-la de seu braço, mas totalmente sem sucesso. Nessa hora, ele se vira e grita, Mestre Lu, por favor, me ajude a segurá-las. Garotas são criaturas tão estranhas, como ela pode cair no sono enquanto ainda está de pé? A professora encarava ele toda sem palavras, fi. Tá com ciúmes ou o que, fia? Fala logo. Nessa hora, ela pega a princesa e nosso prota balança o braço. Nossa, finalmente livres de novo. Então, ele começa a materializar o monumento do Deus do Mundo e coloca ele para criar raízes de novo no Palácio Rusheng. Fazendo uma pose toda idiota, ele fala, navio de batalha da Fênix Esverdeada, direto para dentro. E a professora encarava ele sem palavras. Ela simplesmente fala, seu pirralho, fazendo nosso prota ficar em choque. Enquanto nosso prota fazia a posição de idiota dele, ela fala, seu pirralho, deixando ele sem graça. Então ela diz, você é burro mesmo ou tá só se fingindo? E nosso prota suava frio e exclamava de medo. Vemos que o navio entrou perfeitamente dentro do monumento do Deus do Mundo, mas ainda assim a professora encarava nosso prota como se fosse um monstro que sugaria sua alma e ele suava frio. Ele disse que devido ao alto barulho ele não conseguiu ouvir o que ela disse direito se fingindo de idiota. E nisso vemos ela puxando sua orelha falando, eu sabia que você estava se fingindo de burro. Rushue ou Menghu, qual das duas você gosta de verdade? Você não tá tentando ficar com as duas, né? E nosso prota tava, ai, mestre, o que você tá falando? Ainda somos apenas crianças da academia. E pelo que me lembro, o namoro é proibido. Você tá me deixando com vergonha. A professora simplesmente diz, seu pirralho já deu de fingimento, fala logo e vemos nosso prota. Hora de fugir, jutsu de substituição. E com a fumaça ele vira um boneco de pano e a professora fala, droga, esse pirralho simplesmente fugiu. Então ela fala, levante, ele já fugiu. E vemos que a princesa era fingindo só para ficar coladinha com o nosso prota. Então ela pergunta toda radiante, Mestre Luo, você acha que o Xion gosta de mim? A prof diz, se ele não gostasse de você, ele teria arriscado tanto para te salvar? É só que... E a princesa pergunta, só que o que, prof? Ela pondera em silêncio e fala, é só que você pode acabar sendo levada junto com ele para o fracasso. Enquanto fazia carinho na princesa. Vemos a cena da princesa ponderando as palavras da professora em silêncio enquanto segurava seu coração apertado. Dentro do monumento do Deus do Mundo, em uma área vazia, nosso prota pondera que só deu uma olhada na montanha quadrada. A força de todos os três grupos aumentou tremendamente. Muitos dos alquimistas na montanha quadrada também passaram de cultivação.
Todos eles estão treinando muito duro. Ele ponderava tudo isso enquanto segurava 2 sacos. Meng-Hu e Meng-Bai estão adormecidos. O consumo de Kyuan no monumento do Deus do Mundo é extremamente rápido e pode acabar secando. 1 bilhão de pedras primordiais de nível médio. E vemos que os sacos era toda a sua riqueza que ele tinha acumulado, que ele joga no monumento do Deus do Mundo para suprimir a demanda. Vemos tudo o que se espalhando e ele continua ponderando que essa quantidade vasta de pedras primordiais que ele está dando a todos é como nutrição e eles devem cumprir sua promessa. Gastando tal riqueza simplesmente para aumentar o cultivo dos outros, provavelmente ele era o único no continente Tianhu que faria isso. Após isso, ele começa a materializar algo verde e pensa, agora, se eu serei capaz de conseguir o Ki Místico Tairi depende de você, Árvore Divina Kongo. Então ele a planta no centro onde a energia Yuan era mais forte. E assim que a árvore entra, ela rapidamente já forma um broto, e nosso prota ri pensando que isso era impressionante. Ele deseja sorte e um bom crescimento no monumento do Deus do Mundo para o broto da árvore. 7 dias depois, a caverna com o casulo de Meng-Bai é mostrado, e vemos algo eclodindo dela soltando muita energia. Logo, um par de asas é revelado. Meng-Bai estava prestes a sair do casulo. Como estará o discípulo do nosso prota? Será que ele está foderasticamente forte? Eu não sei, mas o capítulo vai ficando por aqui e agora nem vem falando que eu terminei na melhor parte, né? Só terminei numa parte normal. E lembrando que eu sempre faço resumo de 3 capítulos, então não importa se é parte boa, parte ruim, é sempre 3 capítulos, para de me xingar. E já que vocês gostam de me xingar, comenta aí o que você tá achando da série. Errei, fui moleque, se vocês acharem que eu acabei na melhor parte. Deixa seu like, comenta qualquer coisa pra engajar, já falei. Se inscreve, ativa o sininho de notificações e faz um pix pro pai aí, vai estar na descrição, no comentário fixado. Ou então aponta seu celular pro QR Code que apareceu durante toda a série. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês em breve. Até lá, um beijo e fui!